cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Boa noite, graças a paz.
Vamos começar o nosso culto, doutrina. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar pedindo a Deus orientação para esse culto, para essa noite. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, de estarmos aqui mais uma quinta-feira, junto com os irmãos, para aprendermos mais da tua palavra, para te louvar, te engrandecer, te bendizer, e para que nós sejamos abençoados, Senhor, com as tuas palavras, que são bênçãos para nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com a tua vontade. Usa o ministrante desta noite, tu possas usá-lo da maneira que tu queres, para aquilo que nós estamos precisando ouvir. É isso que nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir um hino do nosso cenário. Logo após, a palavra está com noite. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome andarão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos em teus santos, na mais humilde fé adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu.
então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Grandioso é o nosso Deus, né? A quem nós devemos toda a honra, todo o louvor, toda a nossa adoração e agora toda a reverência, né? Na hora que vai ser lida a sua palavra, vai ser ministrado o estudo desta noite, né? A palavra está com o ministrante de hoje. Pode ficar à vontade. Amém, meus irmãos. Uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor. Irmãos, estão ouvindo bem? Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Irmãos, hoje nós vamos estudar sobre o tema o privilégio da intercessão. Hoje nós vamos falar sobre oração. E o texto que nós vamos estar analisando nessa noite se encontra na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 13 até o versículo de número 21. As últimas palavras do apóstolo João escreve nessa carta, essa primeira carta, e é sobre ela, essa porção da palavra que nós vamos estar estudando nessa noite. 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo de número 21. Gostaria de convidar os irmãos a, se possível, abrir as vossas Bíblias. Os irmãos possam acompanhar juntamente comigo nesse estudo dessa noite. Deus possa abençoar as nossas vidas e que o Espírito Santo possa aplicar aos nossos corações. 1 João, capítulo 5, versículo 13 ao versículo de número 21, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: estas coisas vos escrevemos, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhes temos feito. Versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá. Deus vir ao que não peca para a morte. Há pecado para a morte, e por este não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos, versículo 18, que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para recebermos ou reconhecermos, em outras versões, o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por fim, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus possa aplicar sua palavra aos nossos corações, meus amados irmãos. Como eu falei anteriormente, o tema do nosso estudo é o privilégio da oração. E antes de nós entrarmos, propriamente dito, no texto e no tema do nosso estudo, gostaria de perguntar aos irmãos, não preciso me responder, mas como anda a sua vida de oração? Como está a sua intimidade com o Senhor diariamente? João escreve, irmãos, essa carta, essa primeira epístola, que nos traz lições importantes. Lições de como nós, salvos em Cristo, devemos viver de maneira santa, irrepreensível diante dos homens. João falou nesta carta, ou escreveu nessa carta, 3 testes
que nós precisamos fazer para nós mesmos, para que venhamos a identificar se verdadeiramente somos filhos de Deus. Como nós vimos no estudo da última semana, nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Entretanto, a justificação é algo invisível. Eu não posso ver, irmãos, quem foi ou não justificado a olhos nus. O que nós podemos contemplar é pela fé que todos nós fomos justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Mas João nos traz 3 testes que nós podemos identificar se uma pessoa verdadeiramente nasceu de novo. Primeiro teste, o teste moral. Segundo teste, o teste social. Terceiro teste é o teste doutrinário. João acabara de tratar sobre os privilégios que nós temos. Primeiro privilégio de fazer parte da família de Deus. Fazer parte do povo escolhido, eleito, predestinado do Senhor. E fazermos parte, o privilégio de nós termos a garantia da vida eterna. E por fim, João acabou de falar sobre o privilégio de termos o Filho de Deus, Jesus Cristo, em nossos corações. Agora, no texto que nós lemos, João vai trazer mais um benefício de todo aquele que faz parte da família de Deus. É o benefício das orações atendidas. Mas antes disso, João, mais uma vez, nos traz uma certeza que deve estar gravada e ficada nos nossos corações. No versículo que nós lemos, versículo de número 13, do capítulo 5 de 1 João, o apóstolo diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros, que credes em o nome do Filho de Deus. O apóstolo João escreveu o evangelho que leva o seu nome para despertar, o que leva a sua autoria, para despertar para uma fé genuína. Ele escrevendo o evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, ele vai dizer: estas coisas vos escrevemos para que vocês creiam em o nome do Filho de Deus. Já aqui no texto que nós lemos, do 1 João capítulo 5, versículo 13, ele diz: essas coisas vos escrevemos a fim de saberdes que vocês já têm a vida eterna. A garantia que nós temos é que o nosso nome já está, ou já se encontra, escrito no livro da vida. E ninguém pode nos arrebatar das mãos do nosso Supremo Pastor. A salvação não é uma conquista, não é um troféu nosso. A salvação não é ou não foi comprada, não foi medida, como nós vimos no estudo da semana passada. É um presente gratuito de Deus. Vale a pena, irmãos, ressaltar que o apóstolo João não diz que nós teremos futuro a vida eterna. Não. João diz que nós já temos a vida eterna. Nós já possuímos uma vida imortal, uma vida eterna, com qualidade em Cristo Jesus, na glória. Nesta vida eterna, nós teremos vitória sobre o pecado. Nesta vida eterna, nós teremos alívio das nossas dores. Nesta vida eterna não haverá rancor, não haverá ódio, não haverá frustração, não haverá luto, não haverá morte. Mas é algo interessante, irmãos, que João deixa claro. Estas coisas vos escrevi para que saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E o ponto interessante aqui é que João não diz que a vida eterna é para toda a humanidade. Não. João deixa claro que essa certeza, convicção da salvação eterna é apenas para aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. João acabou de afirmar isso, e eu gostaria que você voltasse um pouquinho os seus olhos no versículo de número 12, quando João afirma: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter o Filho de Deus significa conhecer a Cristo, significa confessá-lo diante dos homens de maneira pública e audivelmente. Significa ter comunhão com Ele e permanecer em Cristo,
Assim como ele nos trouxe a parábola da figueira. Nós somos os ramos. Ele é a videira verdadeira. Todo aquele que estiver em mim dá muito frutos. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza no nosso coração de que, uma vez eleito por Deus, justificados pelo sangue de Cristo, agora nós somos selados pelo Espírito de Deus. Nós temos a certeza da vida eterna e isto nos conduz, essa mesma certeza, à fé, à crença de que, uma vez salvo, salvo para sempre. Tenho certeza, vocês já têm a vida eterna. Não a todos, mas a vocês que creem em o nome do Filho de Deus. Ter comunhão com Cristo nos traz a certeza de que o dom da vida eterna, que é um presente, que é uma dádiva, é recebido somente pela fé. A vida eterna não é uma presunção humana, mas é uma confiança, irmãos, na infalibilidade da palavra do Senhor. Logo, um escolhido por Deus, ele ama estudar a palavra de Deus. Ele ama se aprofundar na Bíblia, porque ela é a nossa única regra de fé e de prática. É nela que nós encontramos a certeza e a convicção de que nós somos salvos. Diante disso, diante dessa certeza de que o Senhor nos escolheu, diante dessa certeza de que nosso nome já está escrito no livro da vida, nós temos um grande privilégio. Eu digo mais, um glorioso privilégio. Olha o que João diz, do versículo 14 ao versículo de número 16. O apóstolo João nos diz as seguintes palavras: e esta é a confiança que temos nós, os eleitos, os escolhidos, os salvos. Esta é a confiança que temos para com Ele, com Cristo. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, versículo 15, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é a certeza, irmãos, aos nossos corações. Maravilhosa certeza. Como nós podemos nos relacionar com esse Deus que nos ama? Como nós podemos, irmãos, nos relacionar com esse Deus que nos escolheu desde antes da fundação do mundo? Como esse Deus atende as nossas orações? Será que Ele atende todas? O texto nos traz, irmãos, algumas lições importantes, pelo menos duas. Eu queria refletir com os irmãos. A primeira lição é que nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Mais uma vez, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos, se orarmos, se clamarmos, nós precisamos orar, irmãos. A oração é um recurso para nós conhecermos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. A oração é o alicerce da nossa confiança. Hoje, infelizmente, vemos muitos crentes que já não têm mais vida de oração. Nós vemos muitos cristãos nos nossos dias que rejeitam os cultos de orações ou mesmo as reuniões de orações, ainda que virtualmente. E ainda há falsos mestres que ensinam que a oração da fé determina para Deus o que nós queremos que Deus faça. Há muitos que acham que Deus é o nosso servo e usam a oração da fé impondo a Deus a nossa vontade, como se Deus estivesse ou tivesse a obrigação de fazer os nossos caprichos. Nós precisamos orar, irmãos, para que a vontade de Deus seja feita plenamente em nossas vidas. E surge uma pergunta: como orar? João, no capítulo 14, versículo 13, Jesus vai dizer que nós devemos orar em nome de Jesus. Tiago, no capítulo de número 1, no versículo 6, vai nos dizer que nós devemos orar com fé, em nada duvidando. Nós precisamos orar. Precisamos ter uma vida de oração. Se pedirmos alguma coisa, Ele nos ouve. E aqui nós temos a segunda lição desses dois versículos, versículo 14
E o versículo 15, a segunda lição é que nós precisamos crer que Deus ouve as nossas orações. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o versículo 15 diz, e se sabemos, não é dúvida, é certeza, se temos a certeza de que Deus nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, de que temos os pedidos que ele nos feito. Nosso Deus tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Perceba que o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 1, vai nos dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos, para que não possa ouvir. Nosso Deus ouve as nossas orações. Infelizmente, há muitos que estão menosprezando o poder da oração. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos crer que Ele ouve as nossas orações. Deus não mudou, Ele é o mesmo, permanece o mesmo. Deus salva pessoas por meio da oração. Deus forma realidades por meio da igreja. Deus pode curar, irmãos. Deus pode libertar, Deus pode restaurar através das nossas orações. Como não lembrar do livro de Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 2, o texto nos diz que eles estavam orando, os 120 discípulos estavam em oração. Como não lembrar do livro de Atos? Pedro estava preso na prisão, mas o texto diz que havia insação por parte da igreja. Pedro veio e libertou Pedro. Fantástico, maravilhoso. Você comenta a Bíblia, como texto, ele vai dizer que libertou da prisão, mas foi a oração da igreja que foi buscar o anjo para libertar Pedro. Nós precisamos orar, nós precisamos crer que o nosso Deus não mudou. Ele continua ouvindo as nossas orações e ele continua atendendo segundo a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita sobre as nossas vidas. Precisamos valorizar. A oração não muda a vontade de Deus. A oração muda a nossa vontade para que as nossas orações se adequem à vontade do Senhor, que é soberano sobre todas as coisas. Se Deus é soberano, por que nós precisamos orar? Primeiro, porque é bíblico. Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses, vai dizer que nós devemos orar sem cessar. O próprio Jesus nos ensinou a oração sacerdotal e a oração conhecida como a oração do Pai Nosso. Os apóstolos eram homens de oração. A igreja primitiva era uma igreja de oração, baseada na Bíblia. Então, por que orar se Deus é soberano? Primeiro, porque é ordenança, é ordem bíblica. Orar sem cessar. Segundo, porque a oração, irmãos, acalma o nosso coração. Quando nós estamos mais atribulados, mais angustiados, e quando nós mais oramos, é quando nós mais temos paz em nosso coração. E saber que o nosso Deus não somente nos ouve a oração, em saber que não somente o nosso Deus atende a nossa oração, mas em saber que a vontade soberana de Deus será feita em nossas vidas. Como está a sua vida de oração? Versículo 16 até o versículo 19, o apóstolo João nos traz a ordem bíblica. Versículo 16 ao 19, João diz, se alguém, ele não dá nome aqui, se alguém vir a seu irmão cometer não morte, e Deus lhe dará vida aos que não são para a morte. Apto para a morte. E por isso, se não digo que roube, toda injustiça é pecado, e pecado não para a morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado,
Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O versículo 9 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, na verdade, nós estamos falando aqui sobre disciplina no seio da igreja. É bíblico. A disciplina é bíblica e é uma das características de uma igreja bíblica, de uma igreja genuinamente evangélica. A pregação do evangelho, e o batismo e a disciplina. É bíblico. Porém, nós precisamos entender que a igreja é um lugar e não de adoecimento. A atitude do crente, ou dos crentes em relação àqueles que caem em pecado, não é atirar pedra, fazer justiça, mas é orar por eles. É isso que João nos ensina nessa passagem. Nós precisamos orar por aqueles que caem em pecado. A igreja deve ser um lugar de auxílio, que caem em pecado, nem abandonar o soldado ferido no de batalha. É preciso deixar claro que o apóstolo João está tratando sobre a possibilidade de perda. É verdade que João está tratando sobre pecado para a morte. E ainda diz que o pecado, o lado do pecado é a morte. Entendeu, irmãos? O que aqui João está dizendo quando ele afirma, no versículo 16, que há pecado para a morte, e para esse eu não peço e rogo. Há pelo menos 3 interpretações. Primeira interpretação são aqueles que afirmam que é um pecado específico. E é baseado nessa interpretação que a Igreja Católica Apostólica Romana criou o pecado venial e o pecado mortal. Mas nós não percebemos pelo contexto tal afirmação. Segunda linha de interpretação são aqueles que dizem que esse pecado que João está dizendo que não ore por ele, porque não há perdão, seria o pecado da apostasia. Trata-se de um pecado doutrinário. Alguém que voluntariamente e conscientemente rejeitou a doutrina de Cristo. Seria uma interpretação. E a maioria dos teólogos e comentaristas vão fixar-se nessa linha de interpretação, que afirmam que o pecado que não há perdão é a minha contra o Espírito Santo. Seria um pecado deliberado, rejeição das obras do Santo de Deus, atribuindo essas obras ao próprio diabo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 3, e aí está a base para esses teólogos e comentaristas chegarem a essa terceira e última conclusão, de que o que João está dizendo que não há perdão é o pecado para a blasfêmia do Espírito Santo. O evangelista Marcos, no capítulo 3, de número 9, ele nos traz a seguinte afirmação: qualquer, porém, blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será eterno réu do juízo de Deus. Em outra versão, na NVI, a Bíblia Nova, versão internacional, é o seguinte: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Percebe, irmãos? Mais uma vez, João não trata da salvação. Justamente porque no versículo 8 e versículo 9 ele diz: sabemos que não vive em pecado. Ou seja, um regenerado, alguém que nasceu de novo, ele não tem satisfação no pecado. O pecado acontece porque nós somos ainda pecadores. Ainda estamos nesse corpo de pecado. O crente verdadeiro não tem satisfação no pecado. É um pecado que acontece na vida daqueles que
não conhecem a Cristo, que não há perdão, porém, naqueles que nasceram de novo, que não vivem, mas que são sustentados por Cristo Jesus, que não tem o pecado como o seu prazer. Sua motivação em João é a seguinte: vigiem, vigiem. Precisamos estar vigilantes, atentos. E nós entendemos e compreendemos que o único pecado em que não há perdão para ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Blasfêmia contra o testemunho de Cristo. E Paulo nos afirma: ele que está de pé. Precisamos estar atentos, irmãos, na questão do pecado. Porque em um vacilo, nós pecamos. Nós caímos. Nós precisamos ajudar uns aos outros. E nós precisamos também estar atentos, alerta. Por fim, João conclui a sua carta no versículo 20 e versículo 21, dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por fim, ele diz, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João conclui esta epístola fazendo duas declarações. A primeira é que Jesus Cristo é a essência da vida eterna. O mundo vive de aparências, mas nós vivemos de realidade. O mundo vive de mentiras, mas nós vivemos na verdade. João está dizendo, irmãos, que o mundo todo é mentira, mas nós estamos na verdade que é Cristo Jesus. Aquilo que os apóstolos afirmaram, o apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não estamos no erro, porque o mundo busca por caminhos. O entendimento do mundo de que todo caminho leva a Deus. Entretanto, nós conhecemos o único caminho, que é Jesus Cristo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E nós só podemos ter a vida eterna, conhecer a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que João nos ordena e nos orienta. Sabemos que o Filho de Deus é vindo. Mais uma vez, João está dizendo aqui, vigiem. Cuidado. Filho de Deus é vindo. Já está às portas. Essa era a grande certeza, irmãos, da igreja primitiva. No contexto histórico, rapidamente, os apóstolos, discípulos e a igreja primitiva cultuavam a Deus com tanta convicção, com tanta alegria, porque eles sabiam que a qualquer momento Jesus Cristo poderia voltar no culto público realizado pela igreja primitiva. Infelizmente, olhamos nossos dias e quantas pessoas não têm se preparado para isso? Não têm aguardado o retorno de Cristo? Quantas pessoas que não têm vigiado a sua vida para estar preparado para encontrar com o nosso Deus? E João diz, e deixa claro, sabemos que o Filho de Deus é vindo. E nos tem dado o entendimento para reconhecermos que nós estamos na verdade. Ou seja, há pessoas que ainda se encontram no erro, nas trevas, na escuridão. Jesus Cristo nos disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos vigiar quanto à volta de Cristo, e nós precisamos perseverar caminhando na verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. O que é o verdadeiro? Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Por fim, última declaração do apóstolo João, no versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
A palavra guardar, no original grego, traz a ideia de vigiar. Filhinhos, vigiem contra os ídolos. A ideia aqui é que nós precisamos evitar, irmãos, qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Nós precisamos compreender que qualquer coisa que tente substituir Deus das nossas vidas, o lugar de Deus das nossas vidas, se tornará um ídolo. Muitas das vezes, alguns crentes se enganam ao pensar que ídolo é somente aquela imagem na parede da casa ou da residência de um católico. Mas João Calvino vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O profeta vai dizer que o nosso coração é enganoso. O dinheiro, irmãos, é um ídolo para muitas pessoas, inclusive para muitos crentes. Pessoas são ídolos, bens materiais. O prazer pode ser facilmente, ou se tornar facilmente, um ídolo. O ídolo, na verdade, é uma farsa, que promete algo que não pode cumprir. Por isso, aqueles que estão no verdadeiro, que é Cristo, devem vigiar para que não sejam enganados pelos falsos. Como um bancário pode identificar se uma nota é verdadeira ou falsa? Porque ele conhece a nota verdadeira. Ele não precisa nem conhecer a nota falsa. Se ele conhecer muito bem a nota verdadeira, ele vai identificar, quando chegar nas suas mãos, a nota verdadeira da nota falsa. Por isso, e trago aqui, partindo para a conclusão do nosso estudo, nós precisamos conhecer dia após dia Cristo Jesus, o verdadeiro Deus e a verdadeira vida. Oséias vai dizer, o profeta Oséias vai dizer e declarar, como boca do Senhor: o meu povo perece. Em outras versões diz: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. A nossa geração, irmãos, de crentes, em grande parte, não conhece quem Deus é. Como o pastor Augusto Nicodemos chegou a afirmar, a nossa geração é uma geração analfabeta de Bíblia. E não precisamos ir muito longe, basta olharmos aqui nessa noite. Quantas pessoas que não poderiam participar de um estudo como esse, mas negligenciam o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra, o estudo doutrinário promovido pela igreja, segunda igreja de Campina. Quantas pessoas não podem estar aqui, mas estão fazendo N outras coisas qualquer? Eu não estou me referindo àqueles que, porventura, se encontram trabalhando, ou mesmo numa universidade, não. São aqueles que, nesse momento, estão em casa, estão preferindo assistir um jornal, ou mesmo uma novela, ou mesmo estar vasculhando as redes sociais, do que participar conosco do estudo da palavra do Senhor. É a esses que eu me refiro. Não precisamos ir longe, irmãos, além. Basta olharmos para a nossa escola bíblica dominical, a EBD, no domingo pela manhã, e percebermos a quantidade de bancos vazios, de pessoas que poderiam estar aprendendo da palavra do Senhor, mas preferem dormir um pouco mais, ou preferem cuidar dos seus afazeres domésticos, e esquecem que o domingo não é o dia de lavar roupa ou de limpar a casa, é o dia do Senhor, é o dia de cultuarmos ao Senhor, é um dia reservado durante a semana para nos reunirmos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, e aproveitar privilégios como esse que nós vimos aqui nesse estudo dessa noite, o privilégio da intercessão, o privilégio da oração. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos, irmãos, de um despertamento na igreja do século XXI. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como nós não seremos enganados se nós conhecemos o verdadeiro? Como nós iremos rejeitar as heresias se nós conhecemos o que é verdadeiro? Que isso possa ficar gravado em nossos corações. Se nós conhecemos o verdadeiro, nós iremos identificar aquilo que é falso pela palavra de Deus.
pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor aqueça o nosso coração para que nós venhamos a debruçar a nossa vida sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa incomodar, irmãos, a partir de nós que estamos aqui. E esse incômodo espiritual possa alastrar pelos membros ou pela membresia da igreja. Tanto da segunda igreja, quanto da congregação em Lagoa Seca, no sítio da Conceição, no Araticum, em Barra de Santa Rosa. Que esse incômodo, que esse despertamento possa alcançar todos os membros da segunda igreja presbiteriana de Campina Grande, a começar de nós. Que venhamos investir mais no estudo da palavra, que venhamos investir mais tempo em vida de oração e em comunhão uns pelos outros. Nós possamos orar uns pelos outros. E eu encerro afirmando que não há maior presente que você poderia dar a alguém do que a sua oração. Queria enfatizar: ore pela igreja, ore pelos líderes da igreja, ore pelo conselho, ore pelos pastores, ore pelos diáconos, ore. O que nós mais precisamos nesses dias é de um povo que ora. É de um povo que ora. Deus nos abençoe, Deus nos inquiete e nos tire do comodismo espiritual. A palavra está com o nosso irmão Lindenberg. Se algum irmão tiver alguma dúvida ou comentário, a palavra está com o Lindenberg. Amém. Algum irmão quer acrescentar, quer fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Jorge. Peguinho, pedir por gentileza para Evanilson repetir, porque é quando ele falou a conexão aqui, eu não sei se só aqui, em algum lugar estava a conexão, não estava ouvindo bem, sobre as três vertentes de linha de pensamento, no qual fala sobre não orar. Então, como é que a conexão ficou cortando, eu não sei com os demais, se tiveram nesse sentido, não deu bem para entender, né? Então, se você poder repetir de uma forma bem resumida, eu acho que seria interessante ter um melhor entendimento. Ok. Vamos lá. Há três linhas de interpretação. Se eu não me engano, o texto que o presbítero Jorge falou é no versículo 16, né? Se alguém vier a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. Pois bem, há três linhas de interpretações para o que seria esse pecado para a morte. Primeira linha de interpretação são aqueles que dizem que são um pecado específico. Por exemplo, adultério. Então, vamos pegar esse exemplo e dizer que o adultério não tem perdão. Aí, é dessa interpretação que a Igreja Católica Apostólica Romana faz uma diferença entre pecado venial e pecado mortal. Essas duas, a Igreja Católica afirma, nessa primeira interpretação, de que é um pecado específico, que há pecado venial e há pecado mortal. A segunda linha de interpretação são aqueles que dizem que João está dizendo aqui que não há perdão para a apostasia, que são aqueles que voluntariamente e conscientemente rejeitam a doutrina de Cristo. Aqueles que frequentaram a igreja, que ouviram sermões, ouviram estudos, mas que rejeitaram, rejeitaram a doutrina bíblica e dizem que, por exemplo, há erro na Bíblia. É apostasia. Certo? Então, há essa segunda linha de interpretação. A terceira linha de interpretação são aqueles que afirmam que João está dizendo que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí, eles firmam isso também lá naquele texto de Marcos, capítulo 3, versículo 29, quando o próprio Jesus diz que não haveria perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Quer dizer que a obra do Espírito Santo, na verdade, não foi do Espírito Santo, coisa nenhuma, foi do diabo.
Então, o próprio Jesus também disse que não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós temos as 3 linhas: um pecado específico, a apostasia e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não sei se deu para entender. Para mim agora tá tranquilo, tá? Deu para entender melhor. Realmente, hoje a conexão não tá boa, deve ser por causa do tempo que tá meio nublado. Mas deu para compreender bem tudo que foi dito, não é? Mais algum irmão quer fazer alguma colocação? Tem mais alguma dúvida? Se não, vamos encerrar, né? Vamos orar, agradecendo a Deus pela porção da palavra lida, explicada, né? Explanada, que nós possamos colocar em prática nas nossas vidas, né? Saber que realmente é um privilégio ter um Deus que nos ouve, né? Que não cochila, não dorme, né? Está sempre atento às nossas necessidades. Não para responder como nós queremos ou como nós gostaríamos, mas para fazer o que é melhor para nós, de acordo com a sua vontade, que é boa e perfeita, né? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, principalmente, e amanhã culto de oração, a SAF, né? Domingo escola dominical, né? E o culto à noite. Não sei se tem mais alguma programação que eu esteja esquecido. Se tiver, os irmãos podem lembrar. Se não, vamos encerrar. Vamos. O pastor, tô no celular aqui, eu não estou vendo quem está logado, mas agora abri. Pastor Davi, por gentileza, orar encerrando. Amém, meu irmão. Graça e paz a todos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, como é agradável sabermos, Senhor Deus, que nós temos esse privilégio de podermos falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, porque hoje, mais uma vez, a tua palavra nos lembrou que o Senhor está com os teus ouvidos atentos às nossas orações, que nós podemos recorrer ao Senhor e sermos ouvidos por ti e, segundo a tua vontade, recebermos aquilo que precisamos ter, Senhor. Louvado seja o teu nome pelo texto bíblico que nos manda que tenhamos uma vida de oração, que nos exorta a buscarmos ter comunhão com o Senhor, que nos desafia a desenvolvermos, Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor. Glórias te damos, porque mais uma vez, essa noite nós aprendemos de ti, através da tua palavra, e somos desafiados a amarmos mais a tua escritura, a buscarmos mais conhecimento do Senhor na tua palavra, a termos prazer, como o bem-aventurado do Salmo 1, na tua palavra e meditar nela dia e noite, para que assim as nossas decisões sejam tomadas com base naquilo que o Senhor nos ensina, já que a tua palavra para nós é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós queremos, portanto, Senhor Deus, expressar a nossa gratidão a ti por tudo o que ouvimos do Senhor, da parte do Senhor essa noite, e pedimos, assim como nos lembrou muito bem o nosso irmão Beguinha, pedirmos que o Senhor nos ajude para que não sejamos apenas ouvintes,
mas que venhamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Continua abençoando a vida do pastor Evanilson, dando sabedoria, capacidade e discernimento, para que ele possa também, assim como instrumento nas tuas mãos, continuar conduzindo o teu rebanho, as tuas ovelhas. Nos despede agora dessa transmissão, nos dando a bênção de uma noite tranquila, guardados por ti, pois assim nós te oramos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Que Deus abençoe toda a tua igreja em nome de Jesus. Amém. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa essa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santa